No grupo de acionamento, a energia mecânica é transformada em energia hidráulica e o fluido hidráulico é armazenado. Suas partes principais são o motor de acionamento, válvula de segurança, reservatório de óleo e a bomba. Esta é uma bomba de engrenagem. Ela produz um fluxo contínuo de óleo e funciona da seguinte forma. A câmara de sucção está ligada ao reservatório de óleo. Quando as duas engrenagens giram, há um aumento do volume da câmara toda vez que um dente sai do engrenamento. Com isso, ocorre uma depressão que provoca a sucção do óleo que está no reservatório. Desta forma, o óleo é conduzido à câmara de pressão encerrada entre os dentes da engrenagem e a parede da bomba. Os dentes engrenando entre si evitam que o óleo retorne da câmara de pressão para a de sucção. Agora o óleo sai da câmara de pressão e entra na tubulação. Ao colocarmos uma resistência contra o fluxo de óleo, como por exemplo o atrito nas tubulações, ou no caso da nossa plataforma elevatória, através de uma carga, forma-se uma pressão hidráulica. Quando a pressão for maior do que a resistência oferecida pela carga, o êmbolo começa a avançar até alcançar o final do curso. Como a bomba continua a fornecer óleo ao sistema, haverá um aumento de pressão com consequente risco de acidentes. Rompe-se a tubulação e componentes como bomba ou cilindro podem ser danificados. Para que isto não aconteça, existe uma válvula limitadora de pressão que está ajustada à pressão máxima da bomba. Esta somente se abre quando a pressão máxima for alcançada, permitindo que o óleo retorne para o reservatório. O grupo de acionamento é complementado por um manômetro. Esta bomba de engrenagem produz uma vazão constante ou fixa. O reservatório de óleo de um sistema hidráulico tem várias funções. Primeiro, ele armazena o óleo que será fornecido para o sistema e recebe o óleo sem pressão da tubulação de retorno. No reservatório, o óleo é resfriado e partículas resultantes de desgaste, bem como água e ar, são eliminados. Para que o tempo de permanência do óleo seja suficiente, o reservatório deve ter uma capacidade volumétrica adequada. Antes de sair do reservatório e retornar ao sistema, o óleo passa por um filtro onde eventuais impurezas existentes são retidas. Aproximadamente 80% dos defeitos encontrados nas instalações hidráulicas são causados por impurezas no óleo. Portanto, é importante trocar o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante. A propósito, os filtros podem ser instalados na tubulação de sucção, de pressão ou de retorno. Existem atuadores hidráulicos que transformam energia hidráulica em movimentos lineares. São os cilindros. Atuadores rotativos, ou também denominados motores hidráulicos, produzem um movimento giratório. Analisemos os cilindros hidráulicos. Cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Tem apenas uma conexão de trabalho. É assim que ele opera. Quando o óleo vai fluir para a câmara traseira, gera-se uma pressão de trabalho e o êmbolo avança. Este cilindro exerce força em apenas uma direção. Mesmo reduzindo-se a pressão do óleo, nada acontecerá. O êmbolo é recolhido somente quando uma força externa atua. A propósito, o êmbolo não veda 100% as câmaras dos cilindros.
Por isso, com o tempo, vaza um pouco de óleo para a câmara sem pressão. Este óleo retorna por meio de um dreno ligado ao reservatório. Vemos aqui um cilindro de simples ação em uma mesa elevatória de tesouras. O retorno ocorre por força externa, isto é, através do peso da plataforma. Mas também existem cilindros de simples ação com retorno por força de mola. Este cilindro, por ocasião do avanço, produz uma compressão na mola e retorna por ação da mesma. O cilindro de simples ação nesta mesa elevatória de tesouras é um cilindro de construção especial. Aqui o êmbolo também executa a função de haste. Esta construção é extremamente resistente à torção, portanto apropriada para mover grandes cargas. Por isso é comum a utilização deste cilindro em plataformas elevatórias. O cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação é reconhecido por suas duas conexões de trabalho. Ele funciona da seguinte forma. A entrada do óleo pressurizado pode ocorrer em ambos os lados através das conexões, tanto para o avanço como para o retorno. Assim, pode executar força nos dois sentidos, isto é, avançar e retornar. O retorno do cilindro é mais rápido do que o avanço. O que provoca esse fato? Aqui nós vemos o motivo. O volume do lado da haste é menor. Isto porque a área de atuação do êmbolo é reduzida pela área da haste. Na prática, muitas vezes são usados cilindros onde a relação de áreas do êmbolo é de 2:1 e, consequentemente, a relação de volume das câmaras traseira e dianteira também. Este cilindro denomina-se cilindro diferencial. Quando a força F1 igual P vezes A e a força F2 igual P vezes A sobre 2, significa que a força na hora do retorno é a metade da força do avanço. Por outro lado, a câmara dianteira é preenchida com óleo da metade do tempo para a mesma vazão. O êmbolo, portanto, retrocede com o dobro da velocidade. Também a vazão do óleo que sai é o dobro, porque no mesmo tempo a quantidade maior de óleo da câmara traseira deve sair. Com isso ocorre uma pressão dinâmica. Tais características físicas devem ser consideradas na ocasião da escolha do cilindro. No caso deste cilindro de uma prensa, a haste do êmbolo tem quase o mesmo diâmetro do que o próprio êmbolo. Portanto, a diferença entre as duas áreas do êmbolo é acentuada. Consequentemente, uma pequena vazão é suficiente para o rápido retorno do cilindro. Nesta direção hidráulica, tanto para a direita quanto para a esquerda, os movimentos devem ter a mesma velocidade. Por isso, empregou-se um cilindro de haste passante, que apresenta a vantagem adicional de movimentar cargas em ambos os sentidos. Quando se necessita de cilindros com grande curso, mas com limitação das dimensões externas, pode-se utilizar um cilindro telescópico. Eles podem ser de simples ou de dupla ação. Falaremos agora de motores hidráulicos. A princípio funcionam como bombas, porém em sentido contrário. Recebem o óleo sob pressão e produzem um momento torsor em seu eixo. O óleo hidráulico sob pressão movimenta as duas engrenagens que compõem o motor. O fluido é transportado através das câmaras para a tubulação de retorno, onde acontece o alívio de pressão, pois só existe a resistência oferecida pela tubulação até o reservatório. Uma característica importante dos motores hidráulicos é o volume deslocado V,
isto é, a quantidade de óleo que o motor pode deslocar a cada rotação. O número de rotações é calculado dividindo-se a vazão pelo volume deslocado. Em todos os cálculos para sistemas hidráulicos deve ser considerada a perda por vazamentos internos. Este motor hidráulico que aciona o cabo da ponte rolante transforma energia hidráulica em energia mecânica através de movimentos rotativos.